a Igreja Católica vem servindo de abrigo de pedófilos. Hollywood fez recentemente um filme chamado Spotlight, uma história real sobre uma rede de pedofilia da Igreja Católica, conduzida por bispos e padres, de modo que a Igreja Católica se tornou um abrigo de pedófilos muito preocupados em proteger os pedófilos e pouco preocupado em proteger as vítimas. A Igreja Católica é muito mais abrigo de pedófilos do que os museus, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Recentemente em Roma, eu fui ao Museu do Vaticano. Há obras estarrecedoras, se a gente for pensar nas obras e interpretá-las do ponto de vista dos ignorantes que foram para a porta do Santander fechar a exposição Quia Museu. Há obras estarrecedoras, não só porque representam a nudez, o nu, e há muito nu nas obras do Vaticano, inclusive na famosa Capela Sistina, pintada por Michelangelo, há vários nus lá. E eu vi durante a exposição, durante a visita, várias crianças levadas por seus pais olhando aquelas obras de arte sacra e beleza. Fala em relação ao Vaticano, a Capela Sistina, e lá eu já estive também. Quando vê lá cenas de nudez na Capela Sistina, ali tem todo um contexto de beleza da humanidade e do trabalho do Criador. É o que nós chamamos na doutrina católica de nuditas naturais, ou seja, representa o estado natural da humanidade, ou seja, do Éden, do paraíso. Nós temos lá nuditas temporales, que representa a pobreza, a confiança da humanidade em Deus por tudo daquilo que recebemos. Nós temos lá, do outro lado, a nuditas virtuales, que representa a pureza e inocência, e você vê lá Madalena arrependida, só com seus cabelos, desnuda. E você vê lá também a nuditas criminales, que representa o horror das paixões e da vaidade. Então, a representação da nudez católica na arte é clara, muito diferente desta nudez aqui dos museus, em que aparece sexo com cachorro, em que aparece apologia à pedofilia. No quadro aqui, tinha um homem na cama sobre uma criança num quadro infantil. Imagine que um artista, então, resolvesse fazer um quadro em que se falasse, por exemplo, de um repúdio à prática do bissexualismo. Será que essas pessoas teriam essa mesma veemência para que não pudesse censurar o quadro? Ou, neste caso, seria homofobia, lesbofobia, etc. De tal sorte que, muitas vezes, são dois pesos e duas medidas. O advogado Paulo não fala como advogado, fala como proselitista. Se a gente comparar o volume de recursos que representa a isenção fiscal para as igrejas com o que é investido publicamente na cultura, a gente vai ver uma desproporção absurda, doutor Paulo. O dinheiro reservado na fatia dos recursos da União para a cultura é mínimo. Nós estamos num país laico, num país livre, em que os direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição e as garantias fundamentais que tecemos aqui nessa casa, serão defendidos, porque nós somos um país laico, plural e diverso religioso. Em relação à unidade tributária, e é justo que a igreja o tenha, porque são as igrejas católicas, protestantes, espíritas em geral, é que tem os asilos. Não tem asilo público. Somos nós que temos as creches. Somos nós, o Provida, que atendemos as mulheres gestantes. Nunca vi uma creche feminista. Nunca vi nenhuma ONG feminista, nenhum coletivo de mulheres distribuir uma única fralda, uma única lata de leite em pó. Somos nós que temos a Santa Casa de Misericórdia. 25% dos leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde pertencem à Igreja Católica por meio da Santa Casa de Misericórdia. Somos nós que temos os leprosários. Nós que atendemos os imigrantes. E as pessoas que sofrem com as drogas são as comunidades terapêuticas católicas e evangélicas que atendem. Não há um atendimento público do Estado. Quando o nobre deputado fala que o Estado é laico, sem dúvida, a Constituição assevera isso. Mas o Estado não é desprovido de sentimento religioso. O preâmbulo da Constituição traz que ela foi promulgada sob a proteção de Deus. O artigo 5º traz a liberdade religiosa. No inciso 7º fala da proteção aos locais de culto e às liturgias. E o que é a liturgia? Os ritos devem ser preservados. A doutrina deve ser preservada. E os dogmas devem ser preservados. A Constituição também fala do ensino religioso. Está lá? O Estado assegura a figura do capelão militar. Um padre, um sacerdote, um pastor, realiza um concurso público e vira capelão militar. E recebe
o seu soldo de militar e é promovido e depois vai para a reserva. O Estado promove também o concurso público para professor de ensino religioso e se aposenta como tal. E quando iniciamos as sessões aqui na Câmara, ela é feita sob a proteção de Deus. Em cima da mesa nós temos a Sagrada Escritura e lá em cima está um crucifixo, que foi entronizado nesta casa quando da transferência da capital, por iniciativa do nobre deputado Plínio Esteves Salgado. De tal maneira que nós estamos acostumados com essas agressões. E dizer para a nobre doutora Lívia, que surreal são as agressões que a comunidade católica sofre. São sacrilégios que estamos acompanhando e que nós, por sermos maioria, também exigimos respeito. Se eles querem o respeito para as minorias das minorias, nós que somos a maioria. Porque o princípio democrático é a minoria fala, mas a maioria decide. Eles nunca querem aceitar o que nós decidimos. De tal sorte de dizer que muitas vezes, né, é onde o calo aperta, onde o calo dói. Imagine se um artista, né, plástico resolvesse fazer um quadro colocando o nobre relator na figura do menino lobo Mowgli, de uma maneira depreciativa, mal cheiroso. Será que ele ia gostar? Será que ele entraria na justiça para preservar a sua intimidade, a sua vida privada? Ou ele asseguraria que isso é arte? Que isso é liberdade de expressão e qualquer artista plástico pode fazer qualquer quadro sobre qualquer deputado. Que qualquer pessoa pode fazer uma performance obrando na foto de um deputado. Isso é arte? De tal sorte que eu agradeço o convite para que pudéssemos falar em nome da grande maioria do sentimento do povo brasileiro e termino com Dom Manuel Pestana, bispo emérito de Anápolis, já falecido, que pior do que profanar o sagrado é sacralizar o profano.